módulo 6, né, galera? Ó, pouca gente combinou comigo aqui no chat, hein? Só a Graça e o Juan combinaram. Quero todo mundo dizendo aqui que 18 horas vai parar de estudar e 21 horas vai estar já deitadinho. Olha só, bora. Jeito de família, galera, é o grande tema do módulo 6. O que que tem aqui? Aqui tem os regimes de casamento, aqui tem separação, aqui tem divórcio, aqui tem falecimento. Vamos lá, casamento terminou. Ok, pum, terminou o casamento. Qual foi o motivo? Se foi divórcio, é somente avaliar se tem meação ou não. Quais regimes têm meação? Comunhão universal de bens, meação de tudo, comunhão parcial de bens, participação final nos aquestos e separação obrigatória, que é a meação do que foi amealhado, que foi levantado depois do casamento. Qual regime não tem meação? Separação total voluntária, separação total consensual, como a prova chamou no último exame, ok? É o único regime que não tem meação do que acontece com os bens ali comuns do casal, ok? Os bens gratuitos, eles não são passíveis de meação, exceto no regime de comunhão universal. O que é bem gratuito? Doação e herança. Então, recebi uma doação, recebi uma herança, eu não paguei por isso, eu não coloquei dinheiro do casal nisso. Então, consequentemente, ele é um bem exclusivo, um bem particular, exceto no regime de comunhão universal, que ele é um bem que entra na comunhão, porque comunhão universal comunga tudo, tá bom? E comunhão universal, a única exceção é o bem de incomunicabilidade, cláusula de incomunicabilidade, que vocês adoram confundir. O que é cláusula de incomunicabilidade, galera? É tão somente colocar este pedaço na partezinha dos bens particulares. Deu, acabou. Aí tu faz a sucessão normal, como tu sempre fez. Então, primeiro passo, meação. Afastou a meação, o que sobra disso é a herança. Meação não tem ITCMD, herança tem ITCMD porque é uma transmissão patrimonial. Aí na herança eu vejo quem são os herdeiros desse cidadão. Primeira linha, descendentes mais cônjuge. Código Civil adora o novinho, então o descendente é priorizado. Onde o cônjuge meou, ele não herda contra os descendentes, porque o Código Civil adora um descendente. Outros benefícios de ser descendente. Direito de representação, se por acaso tiver um netinho lá do órfão do pai pré-morto, ele sobe para representar, bem como a sobrinha do irmão pré-morto também representa o seu pai, ok? Então, no caso, sucessão para irmãos. Então, ser descendente tem vantagens no Código Civil. Inclusive, o cônjuge não concorre com os descendentes na comunhão universal, na comunhão parcial sem bens e na separação obrigatória, separação legal de bens. Aí a gente vai para a segunda linha, ascendentes mais cônjuge. O Código Civil não gosta de velho. Então o ascendente ele já se rala. Porque depois da meação, o cônjuge concorre também naquele pedacinho que sobrou da meação. Por quê? Porque o Código Civil não gosta de velho. Então ele não tem prioridade, tá bom? Então o cônjuge vai levar 1/3 da herança se concorrer com pai e mãe vivos. Se for com avô, avó e tal, o cônjuge leva metade da herança. Por quê? Porque o Código Civil não gosta de velho, muito menos de muito velho, lá na segunda linha ascendente, tá bom? Pra cima não tem direito de representação, então se eu tenho um pai vivo e uma avó materna viva, essa velha aqui fica desamparada, paciência, tá bom? Por quê? Porque o Código Civil não gosta de velho, o velho morre rápido, então ele precisa fazer o quê? Precisa fazer a distribuição somente para os mais próximos, ou seja, para pai e para mãe tem um pouquinho de preferência. Terceira linha é o próprio cônjuge, aí terminaram-se os herdeiros necessários. Quarta linha já são os colaterais, não são mais necessários. Eu tenho 100% de liberdade para testar o que eu quiser nessa linha dos colaterais em diante. Até 4 graus pega, né? Então faz o tronco comum ali, vai separando, até 4 graus eu alcanço. Além disso, a lei, a sucessão legítima não alcança, seria a quinta linha acessória, que seria o Estado, né? Tá bom? Então, galera, muita atenção aos regimes de casamento. Pode mudar casamento e regime de bens? Pode. Como é que pode mudar regime de bens, galera? Quando tem consenso entre os dois cônjuges, né? Consenso, beleza? E o juiz aceitar. Então tem que ser um negócio que 3 pessoas assinam.
o cônjuge 1, o cônjuge 2 e o juiz. Então o que o juiz vai ver ali? Se tem alguma má fé no meio do caminho. Então, pô, era comunhão universal, eu tô querendo trocar porque eu fui processado na minha empresa para salvar a Gabriela de problema jurídico. Aí o juiz vai dizer, opa, não quero não, tá bom? Então 3 pessoas têm que concordar, cônjuge 1, cônjuge 2 e juiz, para que a mudança de bens aconteça. Então grava isso, 3 pessoas têm que concordar. Não basta um querer sair fora da história, tá? Não basta um mudar regime, tem que ser 3, cônjuge 1, cônjuge 2 e juiz. Uma coisa importante, ali o Davi perguntou do asterisco do descendente mais cônjuge. É quando o cônjuge já meou todo o patrimônio, então comunhão universal, ou comunhão parcial de bens sem bens particulares, ou no golpe do baú, né? Separação obrigatória. Nesses 3 regimes, o cônjuge não é herdeiro em concorrência com os descendentes, tá bom? Nos demais ele é. Fechou? Comunhão parcial de bens, então, quando tiver bens particulares, participação final nos aquestos também, separação legal, separação voluntária, ele também é herdeiro na primeira linha com os descendentes, afinal de contas ele não meou. Beleza? Esse é o ponto. E aí, galera, a prova tem batido bastante na parte de doação, tá? O que é doação? É eu doar alguma coisa para alguém. Como é que funciona a história da doação, galera? Vamos a ela. Quando eu dou completamente o bem. Então eu dou a propriedade e a posse, tá bom? São 2 coisas conjuntas. Então eu doei, por exemplo, esta caneca para o meu querido estagiário, ele vai ser dono e usuário dessa caneca. Posse e propriedade. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma doação com reserva de usufruto. O que é usufruto? É uso, é posse. Então vamos supor, se eu doar esta caneca para o meu querido estagiário, com usufruto para mim. Então, esta caneca vai para o estagiário enquanto propriedade, enquanto declaração de imposto de renda, mas quem usa essa caneca sou eu. Então, usufruto vitalício para mim. Quem vai estar com a caneca na mão? O Germano. Quem é o dono dessa caneca? Para fins de patrimônio? O estagiário. Beleza. O estagiário morreu. O que acontece, galera? A propriedade, que é chamada de nua propriedade nesse caso, passa para o herdeiro do estagiário. Então, o estagiário tem a nua propriedade, e eu, Germano, tenho a posse. Usufruto vitalício. Então, o estagiário morreu. A nua propriedade vai para o herdeiro do estagiário. Por quê? Porque está no imposto de renda dele. E com quem fica o uso? Comigo, porque o meu usufruto é vitalício. E aí, quando eu morrer, eu perco a posse, e aí sim essa posse vai lá. Seja para o estagiário, seja para o herdeiro dele, ok? Então, presta bem atenção nisso, galera. Usufruto é vitalício a quem está usando. Então, o falecimento do nu proprietário, ou o falecimento do estagiário, nesse meu exemplo, não cancela o meu usufruto, ok? O falecimento do estagiário, que é o nu proprietário, não cancela o meu usufruto. Eu continuo usando a minha caneca, ok? Outra cláusula possível é a cláusula de reversão. Aí é o seguinte, eu doei essa caneca para o estagiário, só que é o seguinte, eu não gosto dos filhos dele. Então, se o estagiário falecer, essa caneca reverte para o Germano. Reverte. Então, a doação é revertida para o proprietário original, no caso eu. Então, eu cancelo a herança para baixo do estagiário, para os filhos dele, e o bem reverte para o dono original, no caso eu. Então, quando eu lanço mão, quando eu uso a reversão, significa que no falecimento do estagiário, esta caneca volta para mim, o proprietário original, ok? E quando que essa cláusula extingue? Quando eu morro. Porque se eu morrer, não dá para reverter para o proprietário original, que sou eu. Então a caneca simplesmente entra na massa patrimonial do estagiário, quando ele morrer passa para os herdeiros dele, ok? Então o usufruto se extingue na minha morte
a reversão se extingue na minha morte, na morte do doador nos dois casos, tá bom? Indignidade. Vamos supor que eu doei esta caneca para o estagiário e ele, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa quando, ok? Em algum momento da vida, não tem tempo, em algum momento da vida, ele foi lá e atentou contra a minha vida, ele tentou me matar. Nesse cenário, ele é indigno de uma doação. E aí eu abro o processo de indignidade para cancelar a doação, tá bom? Beleza? Então, ocorrido o ato de tentativa de assassinato, eu preciso entrar com o processo judicial dizendo, olha aqui, seu juiz, o cara tentou me matar, ele não é digno da minha doação, cancele essa doação patrimonial. E aí o juiz processualmente pode carimbar lá dizendo, cancela a doação, volta para o Germano. Ok, galera? Beleza? Vamos em frente. Dúvida do Luciano aqui. 70, 75 anos, vamos lá. Separação obrigatória, tá? Separação obrigatória. Ela é obrigada, ela é o regime legal para quem tem mais de 70 anos, ou quem é menor, ou quem está enrolado em processo de divórcio anterior, tá bom? Ah, fiquei viúvo, não divorciei ainda, eu tenho que casar nesse regime, tá bom? Então, enrolo jurídico e principalmente mais de 70 anos, o regime legal é da separação obrigatória. O STF agora em 2024, desculpa, disse o seguinte, cara, tem muito velho de mais de 70 anos que é plenamente capaz, que deveria poder escolher o seu regime. Então o que o STF disse? Se for de livre vontade dos nubentes, do Amado Batista e da mulher dele, se for de livre vontade dos dois, eles podem, via escritura pública, um pacto antinupcial, afastar o regime de separação obrigatória. Eles podem, mas em não fazendo essa escritura pública, essa escolha, o regime do casamento do velho vai ser separação obrigatória, separação legal, separação total legal de bens. Beleza, meus queridos? Então, a lei continua a mesma. Mais de 70 anos, casa do regime de separação obrigatória. O que o STF permitiu foi, se quiser mudar o regime, eu manifesto isso perante escritura pública. Eu estou ao vivo aqui, me avisem aqui no chat, por favor, se já estamos ao vivo de novo. Beleza? Ok? E me falem, por favor, em qual momento que eu parei de transmitir aí para vocês, se foi na renúncia translativa, eu acho, né? Me confirmem, por favor, pelo que me consta aqui eu estou online. Beleza? Me confirme aqui no chat, por favor, se estamos online. Em qual momento eu passei, tá? Vamos lá, eu sei que voltou, tá tudo certo, já estamos aqui ao vivo controlando. Então vamos lá. Renúncia translativa, então, é quando eu... Escritura pública, tá? Eu estava escutando escritura pública do regime... Tá. Tá bom, beleza. Então, separação legal, vocês pegaram, ok? Só me confirmam, por favor. Separação obrigatória, tá bom. Beleza, então eu vou voltar um pouco, que eu já estava aqui em renúncia. Vou voltar, tá tudo certo, acontece nas melhores famílias. Ó, então, separação legal, eu preciso... O cara de mais de 70 anos, ele pode escolher outro regime. STF permite, tá bom? Para não deixar velho que está bem da cabeça sem poder escolher, tá bom? Então, mas a base legal do Código Civil orienta. Mais de 70 anos, o regime legal, o regime normal é a separação legal obrigatória, ok? Mas se os dois nubentes concordarem, eles podem, por escritura pública, pacto antinupcial, colocar no cartório bonitinho que estão casando em outro regime. Beleza? Fechado? Bora lá então. Renúncia, galera. Que eu tava evoluindo aqui, mas acabou travando antes. Vamos nessa. Renúncia. Renúncia pura. Eu simplesmente abro mão da minha herança. Falo, olha, meu avô morreu, aí está o Lucas e o Germano aqui como herdeiros, né? E eu simplesmente abro mão, renuncio. Ao renunciar, eu levo junto os meus pupilos, tá? Então eles não têm direito de representação. Logo, o Germano renunciante, ele vai ter o quê? O Lucas vai levar 100% da herança do nosso avô. Ao renunciar pura e simplesmente, a herança vai toda para o Lucas e eu não sou contribuinte de TCMD. Por quê? Porque eu renunciei, eu saí do jogo simplesmente.
que procurem os próximos herdeiros. Então, nesse caso, o Lucas leva 100%, ok? Diferentemente de eu pegar e dizer o seguinte, eu fazer uma renúncia em favor de, que é também, a prova pode trazer como renúncia translativa, renúncia em favor de, ou cessão de direitos hereditários, quando eu cedo os direitos hereditários. Nesse caso, renúncia em favor de, ou renúncia translativa, eu tenho ITCMD dobrado. O que significa isso, galera? Eu acatei a herança e doei para o Lucas. Então o ITCMD é dobrado, tá? Para aceitar eu pago ITCMD e depois eu dou e pago ITCMD de novo, tá bom? Então muita atenção nisso. Quando eu renuncio em favor de, eu aceitei a herança, ok? Nesse ponto de aceitar, galera, lembrem o seguinte, lá no inventário eu tenho dois movimentos. Eu aceito ou recuso a herança e eu aceito ou recuso o legado. O que é legado? O que vem de testamento, tá? São dois movimentos que eu preciso manifestar perante o juiz lá. Então, a herança é metade dos bens, que sobrou para mim. E o que é legado? É aquele carro Volkswagen Gol que meu avô deixou para mim no testamento. Isso é legado, tá? O bem específico. Então eu preciso aceitar ou recusar a herança, aceitar ou recusar o legado. Posso aceitar a herança e recusar o legado? Posso. Posso aceitar o legado e recusar a herança? Posso. Eu pagar ITCMD somente sobre o que eu aceitei. Beleza? O que eu renunciei, eu simplesmente não pago ITCMD. Vamos em frente. Exclusão de necessários. Uma delas é a renúncia, outra delas ou deserdação ou exclusão por indignidade. Ambas mantêm o direito de representação dos meus filhos. Por quê? Porque os meus filhos não têm culpa que eu sou um criminoso. Deserdado por crime ou excluído por indignidade por crime. Indignidade, Suzane von Richthofen matou os pais, naturalmente ela não vai ser herdeira deles, né? Então ela foi excluída por indignidade. Quem exclui? O juiz em processo, tá bom? E deserdação, deserdação é via testamento. Então eu vou deserdar o meu filho, como eu faço isso em testamento. E aí cabe aos outros herdeiros provarem os motivos da deserdação ou da exclusão por indignidade. Lembrando que exclusão de necessários tem direito de representação, sim senhor. E aí, falando disso, direito de representação é quando eu entro por procuração representando alguém. Na sucessão do meu avô, o meu pai é pré-morto. Então vamos lá, avô, pum. Aí tem meu pai e meu tio. Aí aqui tem Lucas e Germano, por exemplo, e o Cristiano, eu tenho o terceiro. Tá bom. Aí vamos supor, nosso pai é pré-morto ao avô. Nesse caso, a gente representa o nosso pai pré-morto, aqui ó, representa por procuração, então o nosso tio não leva toda a grana sozinho. Por quê? Porque a gente vai representar o pai pré-morto. Diferente de entra como direito próprio. Então eu estou procurando os descendentes. Primeira linha. Descendente, mais próximo é filho. Não achei filho? Procura o neto. Não achou neto? Procura bisneto. Não achou bisneto? Procura tataraneto. Então qualquer um desses que for encontrado pela sucessão legítima, ele está lá por direito próprio, ok? Então antes de pular para a segunda linha, que é a linha ascendente, procurem todos os descendentes, tá galera? Aí vamos supor, eu tenho 3 filhos, um renunciou, outro morreu e o outro renunciou também. Eu não tenho mais filho habilitado, então eu procuro os netos, que herdam por direito próprio nesse caso. Beleza? Direito próprio então é chamado ali pela própria sucessão legítima, porque os descendentes são. Mudar regime de bens, já falamos. Testamento e inventário, galera. Inventário, sempre que tiver treta, o inventário precisa ser judicial. Putz, cara, tem alguém incapaz no meio, tem ali litígio entre os herdeiros, sempre tiver treta, o inventário é judicial. Quando tiver testamento, a lei original, ela convida testamento a ser judicial também.
Aí o STF, o Supremo Tribunal de Justiça, desculpa, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, diz o seguinte: se tiver testamento e tiver tudo muito redondinho, todos os herdeiros em paz, tudo muito bonitinho, um testamento público, todo bonitinho e tal, e o tabelião tiver conforto de resolver essa treta, aí ele pode matar no peito, mas tudo muito bonitinho mesmo. Qualquer vírgula que saia do ponto, o inventário precisa ser judicial. Ok? Por quê? Porque o juiz tem que bater o martelo. O tabelião ele não tem poder de decidir. O tabelião só atesta a veracidade. O tabelião tem fé pública. Então o inventário extrajudicial, que é feito em tabelionato, ele precisa ser muito, muito, muito bonitinho, muito redondinho. Qualquer coisa que saia da jogada aí, o inventário precisa ir para um juiz decidir quem é de fato o herdeiro. E aí, falando de testamento, lá no nosso resumão, que eu peço por favor que vocês baixem, o próximo slide aqui o Lucas já vai trazer o resumão, baixem e revisem. Testamento mais forte é o público, porque afinal de contas ele está feito lá no tabelionato. Depois o cerrado, que é feito no tabelionato sem publicidade, um degrau abaixo, e depois o particular, que é feito em casa mesmo, guardado no cofre, aquela coisa de novela, né? Que tem pouca validade, tá bom? E lembre-se, o testamento, assim como seguro de vida beneficiário, assim como previdência beneficiário, ele tem ação no momento da morte, tá bom? Então, morri. O que está escrito no testamento? Ah, eu deixo meus 50 mil reais para o Pelé. Galera, o Pelé já morreu. Então eu não tenho como atender essa vontade do Germano. O meu dinheiro não vai para o filho do Pelé. Ele simplesmente não é atendido e esse dinheiro volta para o Monte Mor. Volta para o meu monte hereditário, tá bom? Então eu vou, portanto, deixar para os meus herdeiros legítimos e não para o filho do Pelé que já morreu, tá bom? Presta bem atenção nisso, tá, galera? Isso funciona também na previdência e no seguro, tá? Putz, deixei minha previdência pro Pelé. Pelé morreu antes de mim? Paciência, não vai pro Edinho, que é o filho do Pelé. Vá pro meu Monte Mor, para os meus herdeiros legítimos. Fechou? Beleza? Holding FIP, instrumentos de política sucessória. O que acontece? Quando eu falo de holding ou de fundo de investimentos e participações, o que eu transmito? Eu transmito os bens que estão dentro desses itens. Então, por exemplo, uma holding tem 35 imóveis. Eu não vou transmitir cada um desses imóveis, pagar ITCMD para cada um dos 35 estados. Eu vou pagar ITCMD somente perante o CNPJ que é transmitido. Os imóveis continuam lá na holding. Então esse é o grande benefício, simplificar a sucessão e recolher imposto apenas para o local do inventário que vai pagar conforme as cotas da holding, tá? Aí, quanto vale as cotas da holding? 100 milhões de reais. É isso que eu vou ceder. TCMD sobre isso a favor do estado onde está sendo feito o inventário. Diferente de inventário quando envolve imóveis, que aí eu recolho TCMD para onde? Para a parte de estar o imóvel. Então, eu tenho uma fazenda em Minas Gerais, é para lá que eu recolho. Mesmo morrendo em São Paulo, tendo residência fiscal em São Paulo, eu recolho para Minas Gerais porque o bem imóvel eu sei onde é, tá bom? E o estado que recebe. Para fechar, galera, exterior. Vamos lá. Aqui é tema espinhento, tá? O Supremo Tribunal Federal disse que precisa de lei complementar para suceder bens no exterior e essa lei complementar não existe hoje no Brasil. Portanto, os casos mais recentes, incluindo o caso do Silvio Santos, a justiça entende que é ilegal cobrar ITCMD sobre bens no exterior. Porque, afinal de contas, o bem está lá em Nova York. Qual estado vai levar essa grana? É difícil, né? Não tem assim uma lei complementar claramente. Aí teve uma emenda constitucional tentando trazer isso para o estado onde está sendo feito o inventário, mas o Supremo disse que não é correto. Então, hoje, no mercado, a gente tem essa divergência aí entre os dois, tá? Minha opinião, a prova não deveria cobrar isso, porque está bem pacificado que o Supremo não deixa hoje cobrar bens do exterior, tá? Inclusive, o estado do Rio de Janeiro recorreu e perdeu essa recorrida deles, tá? Então, galera, exterior não deveria cobrar ITCMD, bens do exterior não cobre ITCMD. Diferente, por exemplo, eu, Germano, cidadão aqui, residente fiscal brasileiro, doei para um amigo meu que está lá em Portugal. Aí não é bem no exterior, é o Germano doando. Aí eu vou recolher ITCMD sim. Por quê? Porque envolve um brasileiro, entendeu? Então, exterior mesmo, então o cara que está morando lá fora, bem lá fora, não deveria cobrar ITCMD. Isso é entendimento do Supremo atual.
Beleza? Eu até vou mandar isso mais no detalhe nos grupos depois, bem escritinho, bonitinho, para não restar dúvida para amanhã. Ok, meus queridos? Então, da parte do módulo 6 aqui, demos uma boa revisada aqui em tudo.